Boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje é sexta-feira, sua linda, né? E nós vamos ter muita coisa para conversar, inclusive fazer um balanço aqui com os nossos convidados do que foi essa semana repleta de notícias que realmente causaram aí uns impactos. Mas a gente começa hoje a nossa primeira página falando sobre Antônia Fontinelli, é claro, porque a notícia de que na próxima quarta-feira deve sair a decisão se ela é mesmo considerada ou não herdeira do ator e diretor Marcos Paulo é uma coisa que está mobilizando a opinião pública, não é? Porque todo mundo acompanhou essa história desde o começo, vocês sabem, desde que ele se casou com a Antônia, a doença dele em que ela foi realmente a grande companheira, ficou o tempo todo ao lado dele, infelizmente ele acabou sucumbindo aí ao câncer e a partir daí é que as coisas começaram a ficar muito delicadas, muito tumultuadas, acabou virando uma disputa na justiça pelo patrimônio do Marcos Paulo, não é? Entre as filhas e a Antônia, que é a viúva do Marcos Paulo. Então aí a coisa degringolou mesmo, né? Até hoje ela não pôde retirar as coisas do apartamento em que ela vivia com o ator, que foi fechado, enfim, todos os capítulos dessa história vocês já sabem realmente, só que agora tá para sair a decisão, né? E parece que é a decisão definitiva, tanto que está aí em sigilo de justiça. A gente conversou com a Antônia, isso, aquilo, mas ela nem pode se pronunciar até a semana que vem, ela nem pode falar desse assunto, porque continua correndo em sigilo de justiça, não é? E só quando sair as sentenças, quando sair a decisão do juiz, é que aí ela vai poder falar ao lado dela dessa história. A única coisa que a Antônia me disse inclusive para a nossa equipe também, é que ela está ansiosa sim, mas está confiante, que ela acredita na justiça dos homens e mais do que isso, realmente ela não pode falar, porque a situação vocês sabem que é muito delicada. Qualquer coisa que ela fale e não siga a orientação dos advogados e possa ser mal interpretada, né, pelo lado de lá, pelo lado das filhas, pelo lado das herdeiras também, aí a coisa pode complicar mais, pode ter que desenrolar mais um capítulo e o pessoal também, eu acho que de ambos os lados, né, não vê que a hora que termine tudo isso, que as coisas fiquem definidas definitivamente e cada uma parte possa seguir a sua vida aí tranquilamente, tá? Vamos ver, a gente sabe que o Brasil inteiro está torcendo pela Antônia, não é? Porque sabe que ela é uma legítima herdeira de verdade e que mesmo que não fosse só por tudo que ela fez e pelo amor que ela deu para o Marcos Paulo até o último dia, ela teria direito a alguma coisa. O pessoal, né, poderia agradecê-la também materialmente em relação a tudo isso, tá? Mas não tem muitos mais detalhes que a gente possa falar sobre essa história, não. Apenas uma coisa, vocês se lembram? Que a Renata Sorrah, que é mãe de uma das herdeiras do Marcos Paulo, se solidarizou com a Antônia Fontinelli, né? Ela mesma disse que ela lamentava muito toda essa situação. Ela não tem voz ativa nessa história, mas analisando, vendo de fora, não só a parte da luta da filha dela, como tudo que vem acontecendo com a Antônia, ela pelo menos, né, teve a consideração de dizer que sente muito que as coisas tenham tomado esse rumo na verdade. E é assim que prossegue. Parece novela, na verdade parece uma novela, mas é história de vida real. E o nome do Marcos Paulo foi citado até naquela história da pensão do Jonatas, né, que é o pai do filho da Antônia Fontinelli, dizendo que não podia, isso, aquilo, e que ela era até herdeira do Marcos Paulo, como se isso o desobrigasse de alguma coisa. Mas isso é um outro lado da história, que também já está sendo resolvido, que pode, se Deus quiser, ser resolvido mais em paz e que não seja um agente complicador a mais na vida da atriz, que já anda, né, bastante cheia de coisas, de questões a serem de fato resolvidas. Então tá aí, vamos aguardar. Da Flávia Alessandra, que é mãe da Júlia, não é? A filha do Marcos Paulo também, e realmente ela parece que é a pessoa, da mesma maneira como a Renata Sorrah não interfere, apenas lamenta, de outra maneira é a Flávia Alessandra, segundo se comenta nos bastidores, inclusive da própria Rede Globo de televisão, da qual ela é uma das estrelas, a Flávia Alessandra, não é?
que aí existe uma pressão da Flávia também, que inclusive já deu declarações dizendo que ela defende os interesses da filha dela, que é menor de idade, né, que estaria, vamos dizer assim, descalça nessa briga. Ela precisa representar a filha e pela filha ela vai à luta mesmo, briga mesmo e não quer saber de partilha com a Antônia Fontinelli. Nenhuma das herdeiras querem saber que alguma coisa seja partilhada com a Antônia realmente. Vamos aguardar, gente, não tem outro jeito. Essa luta já vem, olha, desde praticamente da morte do ator e diretor, não é? Mas se aproxima do final nesse ano de 2017, mais precisamente na semana que vem. Se não houver nenhuma intercorrência, aí a questão vai ficar definida e se tem um ponto final nessa história. Não sei se a partir daí haveria algum tipo de conciliação em termos pessoais, mas isso também é absolutamente dispensável. Nunca tiveram maiores convivências, né? Parece que só com uma ali, mas se tiver cada uma que seguir seu caminho, já com tudo definido, é de fato a melhor solução. Vamos aguardar, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode dizer aqui também, e que está causando muita confusão, porque ontem, mais no finalzinho da tarde, começo da noite, saiu a informação de que Rogéria, não é, essa grande artista, estava internada em estado grave em função de uma infecção generalizada internada lá no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí, esse é o jornal o Globo Online, aproxima um pouco porque tem a data de ontem, inclusive, a matéria assinada pelo Cléo Guimarães, do dia 13 de julho de 2017, olha lá, 6h05 da noite, já 18 horas e 5 minutos. E a manchete era essa: com infecção, Rogéria está na UTI de hospital em Laranjeiras. E aí vem o texto, tem a foto da Rogéria e vem o texto, sobe o texto pra gente. É grave o estado de saúde da artista Rogéria, que está internada na unidade de tratamento intensivo da Clínica Pinheiro Machado em Laranjeiras. Ela foi levada para o hospital sentindo fortes dores na manhã desta quinta-feira, que foi ontem, e está com uma infecção generalizada. Rogéria faz parte do grupo de travestis e transexuais retratado no documentário Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal. O longa foi eleito o melhor filme do mais recente Festival do Rio. Ela também lançou sua biografia Uma Mulher e Mais um Pouco no ano passado. A clínica onde Rogéria está internada não passou mais informações sobre o seu estado de saúde. Isto posto, aí pegou fogo, não é? Todos os sites foram replicando. E veio uma informação já pelo lado da assessoria de imprensa da Rogéria, dizendo que não era bem assim, porque, nossa, nós todos ficamos muito tristes. Eu até estava comentando nas minhas redes sociais, falei, pelo amor de Deus, ela estava um dia desse aqui na Rede TV, não é? Ela fez a Luciana, ela fez o By Night, né? Ela conversou, a entrevista mais recente que ela deu foi para o Sensacional da Daniela Albuquerque, que estava aí pelos corredores, pelos bastidores, esbanjando energia. Como é que de repente pode ficar assim, com infecção generalizada e num estado grave? Esse era o choque, essa era a discussão de ontem à noite. Mas aí começou a vir outro tipo de informação e até agora a situação tá dividida, né? Existe uma dúvida aí, qual é o real estado de saúde de Rogéria, porque pelo lado da artista, o que é dito é que ela teve sim, está internada sim, está nessa clínica em Laranjeiras em função de uma infecção urinária, mas que seu estado não seria grave e que ela poderia ter alta, inclusive amanhã. Então é isso que a gente está esperando, né? Se realmente tiver alta amanhã, ótimo, não tem nada de infecção generalizada e nem de estado grave, mas daqui a pouquinho a gente está procurando aí a assessoria da Rogéria para conversar e para nos esclarecer em que pé está realmente essa história, porque se um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra,
E aí, sempre fica um ponto de interrogação na nossa cabeça, mas daqui a pouquinho a gente vai esclarecer essa história para vocês, tá? Outra história que também tem preocupado o público é a do Tony Salles, que continua internado no Hospital Aliança lá em Salvador em função da malária. E acontece o seguinte, as visitas foram restringidas, tá? Não pode ficar recebendo visita toda hora, não. Do lado dele tá a Sheila Carvalho e olhe lá, porque é uma situação delicada, né? São microhemorragias que vão pintando aqui e ali, tem que estar atento o tempo todo em relação ao estado de saúde e a pessoa fica realmente muito debilitada, muito fraca, então não pode estar gastando essa energia de estar recebendo os outros, né? Também ficar com a imunidade baixa, não é legal ficar recebendo as pessoas que vêm lá de fora, entram no hospital, podem trazer alguma coisa, de repente, algum vírus, alguma bactéria do lado externo e que possa prejudicar ainda mais o estado dele. Está estabilizado, as coisas estão correndo, né, de acordo com a expectativa dos médicos, mas não pode facilitar de jeito nenhum. Então, foi isso que eles acharam melhor fazer. Nada de assédio, nada de parentes demais, amigos demais, vizinhos demais, né, familiares, assim, o tempo todo, de jeito nenhum. Então, quem mais fica com ele é a Sheila Carvalho mesmo, até que as coisas fiquem num estágio em que aí sim, não é nenhuma ameaça uma visita, não é nenhum problema uma visita de alguém. Aí vão liberar com toda certeza, mas tem que aguardar de verdade, viu? Aliás, ontem eu estava falando da vacina contra a febre amarela, que não tem nada a ver com malária, mas surgiu essa história de que as duas coisas seriam a mesma coisa e não são, na verdade, né? E que a febre amarela exigiria 2 doses de vacina ou mais. A cada 10 anos, se você fosse para um lugar tropical, você teria que tomar novamente a vacina. E não é mais assim. Desde abril desse ano é que realmente é ministrada apenas uma única dose da vacina contra a febre amarela, não é o caso do Tony Salles, que vale para o resto da vida. A coisa mudou totalmente em relação à prevenção de febre amarela em dados da Organização Mundial de Saúde. Então é uma dose só agora que vale para o resto da vida, tá certo? Para a malária, infelizmente, que foi o que pegou o Tony Salles, não existe vacina. Mas ele vai sair dessa, se Deus quiser, já a semana que vem vai estar apresentando uma grande melhora, viu? Bom, e uma outra coisa também, vocês se lembram bastante da história do Pelanza, né? Aquela briga com a mãe, onde teria tido até agressão com panela, a mãe teria apanhado dele, teria apanhado da namorada, a mãe deu parte na delegacia. Vocês se lembram disso tudo, que foi uma coisa que também marcou todo mundo. E agora ele está dizendo que ele não fala mais com a mãe dele, né? Lembra que ele falou? E assim, não é só por conta o Pelanza decidiu não quero falar mais com a mãe. Existia também aquela coisa da medida protetiva, né? Então agora as últimas informações dizem que o Pelanza, né, além de cantar os seus sucessos, aí ele abriu o jogo sobre a polêmica de agressão envolvendo sua mãe e também a namorada dele, a Lene, e a mãe a Lene Lanza e a namorada a modelo Gabriela Merjan. Ele deixou claro que em nenhum momento ele agrediu a mãe e que apenas tentou separar a briga entre elas, coisa que ele falou também em primeira mão aqui no nosso programa. E ele fala, de um lado estava minha mãe, do outro a minha namorada, 2 pessoas que eu amo muito. Eu me vi no meio de uma briga, não sei se ocasionada por ciúme ou qualquer outro distúrbio da minha mãe, mas eu me vi no meio dessa briga e tentei apartar. Tentei separar e acalmar a situação. O máximo que fiz foi segurar e separar as duas, né? E aí, ele teve a oportunidade de conversar com a Lene, não teve ainda a oportunidade de conversar com ela após a confusão, e ele disse que segue sem entender o porquê de ela ter registrado um boletim de ocorrência contra ele. E ele declarou ao programa Estúdio Pop, disse o seguinte: todo mundo me perguntou, qual você acha que foi a intenção da sua mãe com o boletim de ocorrência? E ele diz, cara, eu não sei, mesmo porque, infelizmente, eu não tive mais a oportunidade de conversar com ela. Eu não falo mais com ela. Não tive a oportunidade de conversar e saber o que se passava na cabeça da minha mãe com isso. E Pelanza afirmou que o ocorrido foi uma situação bem triste e que dias depois sofreu de uma forte depressão. Então é isso, a gente já imaginava, né, que pudesse
pudesse ficar assim durante um tempo, porque a situação foi tão traumática que até tudo isso passar demora realmente um tempo. Enquanto isso, o afastamento para que baixe a poeira de ambos os lados, né, ou dos 3 lados aí desse triângulo que foi montado nesse dia tão lamentável, dessa briga tão feia em família e que acabou virando caso de polícia. E sorte para eles e que tudo de fato se resolva. Isto posto, vamos abrir a nossa roda da fofoca aqui com o Felipe Campos, tá bom, querido? Pra fechar a gira, não? Pra fechar a gira, hoje é a semana. Esse menino cada dia tá com um novo visual, né? Tá cortei o cabelo, Gostei, ficou muito bom, na verdade, viu? Tiago Rocha, tudo tá bem, sabendo, hein? Domingo na tela, hein? Domingo, 4 da tarde, aqui na nossa Rede TV. A gente espera você. Tá sabendo? Tá sabendo. Olha aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre Antônia Fontinelli. O caso está em sigilo de justiça, mas assim, a gente sente a torcida do público por ela, para que ela realmente seja considerada definitivamente herdeira do Marcos Paulo. E aí? Sendo curto e grosso, se de fato Antônia Fontinelli... Curto, não precisa ser grosso. Mas se a Antônia Fontinelli de fato não receber algum valor de herança, eu de fato não posso mais acreditar na justiça. Porque isto não tem dúvida. Se fosse um romance de 1, 2 ou 3 meses, você ainda fica, poxa, não teve nada. Se fosse um romance de 1 ano, você já começa a falar, bom, ainda não está denso, mas o relacionamento da Antônia Fontinelli casamento mesmo, sempre foi muito denso. Nunca foi nada feito debaixo dos panos. O Marcos Paulo nunca deixou de admitir que aquela era a mulher que ele amava. Então eu não consigo compreender, inclusive, a mesquinhez por conta dessa herança. Porque, de fato, a Antônia é herdeira do Marcos Paulo. Agora só falta a justiça confirmar. Eu acho que, eu não sei você de casa aí, mas eu particularmente tenho certeza que ela vai sair vitoriosa dessa história. Você, Felipe? Eu acredito da seguinte forma, eles não eram namoradinhos, né? Eles tinham uma relação, eles estreitaram, ela esteve com ele, acompanhou todo o processo da doença até o final, então nada mais justo verdadeiramente que ela sim receba, queira a família sim ou não. Né? Eu acho que é o justo, é o que ela tem de direito. E isso, obviamente, essa ela história tem até um apartamento em Nova York, lembra? Tem a casa também do litoral. Parece que aquilo lá estaria no nome dela. Sim, tem uma série de coisas delicadas para serem resolvidas. E ela precisa sim, ela precisa agora ficar tranquila. Eu acredito e endosso o que você falou, Tiago, sobre a questão da justiça aqui no país. Se ela não ganhar absolutamente nada, nenhuma partilha, nenhuma parte dessa história toda, seja para a própria Antônia, a gente tem que cair em descaso da justiça brasileira, porque realmente daí você vai... Aonde você vai acreditar em todo um contexto, né? Porque até o Vicente Sesso falou, né? O pai do Marcos Paulo. E mais de 2 anos a gente sabe que existe a lei do concubinato, se ficou estabelecida, morou junto no mesmo endereço, baixo do mesmo teto, 2 anos é a lei do concubinato. A pessoa já tem direito a alguma coisa. 5 anos, 5 anos juntos. Então, realmente... Eu quero muito que ela receba e que ela... O que é justo. Sim, eu acredito claro. assim... Na justiça, entendeu? O então, que é assim, justo ela não ficar fora da partilha, né? Ninguém está querendo tirar nada das herdeiras, das filhas, mas ela não pode ficar fora dessa partilha. É porque o quanto deixa de ser, qual é a fortuna, isso é uma coisa de ordem pessoal. Exatamente. Agora, quando o você... reconhecimento é fundamental. Exatamente, o reconhecimento eu acho que assim, você também acredita, né, que ela tem que ter uma parte na herança. Claro, lógico, mas só tem, é o direito dela. Porque assim, é muito claro, porque às vezes a pessoa fala assim, não, vocês estão defendendo a Antônia Fontinelli. Não, gente, não é questão de defender, é questão de uma mulher que, sim, teve um relacionamento extenso, teve um casamento extenso com uma pessoa e que, claro, a outra ex-mulher ou as filhas poderiam não aceitar, mas esse relacionamento existiu? Bom, claro, que fosse... a gente sabe que é muito mais, né? Mas que fosse esse anel, essa caneca, esse óculos, enfim, se fosse pra ela, teria que ser dela. E quebrar
a cláusula que rege o segredo de justiça, aí tem um problema muito grande, entendeu? Exatamente. Ela vai encarar um problema que ela não deveria nem se meter. Então, e ela sempre foi muito decente, muito ética quanto a esse processo. Claro. E na hora que a pessoa tá bem, quando a pessoa, que nem no caso do Marcos Paulo, com família, com filhos e tal, quando a pessoa tá bem, todo mundo quer por perto, né? Aí quando começa também a ficar doente, alguma coisa, todo mundo, Nossa, eu nunca vi gente arrumar tanta coisa pra fazer. Quando você fica, porque eu tenho que tratar. Óbvio que eu não estou dizendo que isso aconteceu com ele, mas com certeza a gente sabe que você ficar 24 horas por dia cuidando, auxiliando, você doando a sua vida para uma pessoa em busca da cura, é óbvio que tem um valor também mensurável. Nem que ela não tivesse legalmente nenhum direito, mas moralmente ela teria, né, que ter um reconhecimento da família por toda a dedicação. Se tivesse sido com o meu pai, com toda a certeza. E tem uma coisa, eles não precisam, a família e os filhos não precisam gostar da Fontenelle, mas respeite. Foi a escolha dele, né? E respeitem ela como mulher, ela como mulher do pai de vocês, ela como uma pessoa que conviveu, que foi namorada, amante, foi mulher, foi tudo que ela pôde ser. Então respeitem isso sim. Não pode simplesmente pegar, tirar de dentro da piscina e falar, aqui você não brinca lá, entendeu? Não pode. Tem que deixar as coisas acontecerem e deixar ela. Eu acho que um ponto positivo que conta muito para Antônia Fontenelle é o posicionamento do Vicente Sesso, né? Quando foi questionado, o sogro, né, dela, não é? Quando foi questionado pela imprensa, o que você acha? Porque tinha aquela história, com quem vai ficar a herança, aquela coisa toda. E ele de fato falou que a Antônia Fontenelle seria de fato uma das herdeiras. Vicente Sesso, que além de ser o pai do Marcos Paulo, é um dos maiores novelistas do nosso país. Então, assim, uma pessoa sensata, uma pessoa que consegue enxergar que, olha, a proporção, isso é uma coisa do juiz, mas que de fato ela tem direito a essa herança, ela tem direito a essa herança. Ele teve, né, o tempo todo acompanhando o filho também, várias e várias vezes no hospital aqui em São Paulo, e ele via que a única pessoa que estava lá com o Marcos 24 horas por dia era a Antônia Fontenelle. E isso ele faz questão de dizer, e a imprensa também pode provar isso, inclusive, né, o tempo todo dando entrevistas, ela dava entrevistas, o pessoal falava com ela, fotografava, ela estava lá, gente. Então isso tem um tremendo de um peso de verdade. Vamos torcer, eu torço por ela, de verdade. Eu também torço pela... Isso não quer dizer que a gente esteja desejando mal da outra parte. Não é isso, é só o que é justo. Justo para nós aqui, acredito eu, né, ela não ficar de fora, ela ser tão herdeira ou quanto as outras, ou pelo menos na mesma proporção. E eu também torço por ela. É verdade, você também torce por ela. Torço de verdade. Antônia, nossa torcida aqui, meu filho, se depender de torcida, essa situação já está resolvida a seu favor, tá certo? Bom, olha, Karina Bach, vocês sabem que não está no Brasil, já disse que o filho vai nascer em Miami, e ela resolveu, como agora já está no finalzinho, a barriga já está explodindo, impressionante as fotos dessa barriga da Karina Bach, ela resolveu fazer um catadão de fotos de várias fases da barriga e mostrar, postou isso daí, mas o que o público quer saber, ela não fala qual vai ser o nome do bebê. A gente já sabe que é um garotão, né? Ela fala o Baby Bach, como ela chama o bebê. Mas o nome que ela escolheu, ela disse que não vai falar ainda, só quando o bebê realmente nascer. Olha aí. Mas por que esse mistério? Olha aí as fotos, gente. Olha a última é a barriga explodindo. Aqui ela tá de verde? Aqui exatamente, a última, o biquíni verde que ela tá aí. Mas eu tinha uma que mais impressionante ainda, não sei se eu vou achar, e ela ficou pra mostrar com o corpão inteiro, né? Ela engordou por inteiro. Ela não tá nem aí, claro, depois você cuida disso, claro, né? Mas que ela engordou porque ela fez um tratamento todo hormonal, né? É fertilização in vitro, então a carga de hormônio que você recebe é muito grande, isso tem um efeito, é claro, mas depois, quando o Baby Bach nascer, aí ela vai cuidar de tudo isso e vai voltar à antiga forma. Olha o tamanho dessa barriga.
E ela que do sempre teve quadril, o da tanquinho, coxa, né? Que eu vi. né? Ela ficou com essa parte toda de quadril e coxas, né? Mas ela tá bonita, bonita realmente. Não, a barriga é linda, A Karina é impossível linda. ficar feia, né? Você sabe que o Dr. Marcos Vinícius, que é um cirurgião plástico aqui em São Paulo, ele fala que uma das mulheres mais lindas que ele já viu acordar depois de anestesia É a ela? Karina Bach. Olha só que engraçado, Olha que coisa, né? Mas tá com a corda toda e o bebê tá estourando por aí. Logo, logo a gente vai saber o nome, viu? Bom, mas agora vamos falar de coisa boa também. Vamos falar da a Karina Bach, não é? Com esse barrigão maravilhoso. Não parece gêmeos? Parece. Mas chama vai ser atenção. um bebezão, gente. Um bebezão. Porque a barriga da Karina Bach sempre foi aquela barriga negativa, você lembra? Antes, sim, aquele fitness que ela colocava. E nessa barrigona, aí você vai vendo que, por mais que você veja que tem um volume, não tem aquela coisa, né, a mais. Não tem gordura. panha, vamos dizer assim. Boa, né? não tem o quê? Panha. Ah, boa, Felipe, é isso mesmo. Mais conhecido como não tem panha. excessos, tá bom? Bom, gente, olha, o Belo está planejando renovar votos de casamento com a Graciane Barbosa que lindo. e nas Ilhas Gregas. Essa parte é linda, fala a verdade. Segundo o site O Fuxico, né, o Belo planeja renovar os votos de casamento com a Graciane Barbosa e o destino promete mesmo ser incrível. E ele declarou: todos sabem o quanto sou apaixonado pela minha mulher e como sou um homem realizado com o meu casamento. Tenho de valorizar isso pelo resto das nossas vidas. Por isso, já estou planejando a renovação dos nossos votos de casamento nas Ilhas Gregas. Aproveitamos para uma nova lua de mel com esse cenário paradisíaco como pano de fundo, disse o cantor, que já está com sua nova música lançada recentemente. Chama Você e Eu, e que já está entre as 10 músicas mais executadas nas rádios de todo o Brasil. Com o Belo é sempre assim, né? O Belo é craque na hora de fazer hit, na hora de fazer sucesso. Agora fico só imaginando Ilhas Gregas, porque aí tem aquela coisa das Olimpíadas, o pessoal que cuida do corpo. Será que tem alguma coisa a ver? A paisagem é maravilhosa. É chique, mesmo, né, Sônia Abrão? É inspiradora mesmo, né? Quer dizer, nunca tive, mas assim, só de ver só essa coisa, eu acho maravilhoso. Sônia Abrão, vamos então, o Belo vai com a Graciane, vamos nós três. Vamos pra Grécia. Pra Grécia. Pronto. Acabou, A gente já vai lá e já estraga a história deles. Não, a gente já cobre a história deles, né? A gente chega lá, e aí, tudo bom? Vamos gravar toda a renovação de Bem, Belo. fotos, postar direto de lá, Verdade, mostrar pra todo mundo, vai ser muito E tá legal. tendo a festa em Mykonos, né? Que tem uma festa uma vez por ano, que é a festa do branco. Então todos os artistas Tá tendo vão pra agora? lá. É nessa a Luciana época. tá lá, a Luciana Gimenez, né? Então Que deve ser tem justamente lá. para essa festa, que agora, acho que agora nesse final de semana. Olha que lindo. E então Todo todos mundo os bronzeado, artistas com aquele mar vão azul. para Mykonos Lindo. para participar da festa do branco, Olha que que é a festa que bárbaro. acontece lá na Grécia. Sônia, o ano que vem a gente não pode gravar sexta, né? pra gente pegar já na sexta Ir embora. e curtir o feriado. Curtir a festa do branco, gente, que isso. Festa do Ilhas branco com Felipe Gregas. Campos. Pois é, com o Thiago Rocha. Não tá sabendo. Olha aqui, gente, nós falamos do Tony Salles e a Sheila Carvalho está afirmando que, graças a Deus, ele está bem melhor. Ela usou as redes sociais para falar da saúde do marido, né, que está com malária, continua internado lá, mas ela diz: olha, muita gratidão a ti, Senhor. Obrigada a todos pelo carinho e orações. Meu amor, Tony Salles está bem melhor. Glória a Deus. Deus no comando, escreveu aí a Sheila Carvalho. Tá super, né, medicado, tudo sob controle, agora tem que dar um tempo apenas. E a malária dele é a mais agressiva, né? É São mesmo? 4 tipos, não é? Que já foram descobertas, e a dele é a mais agressiva. Caramba. Então, assim. Bingo, né? Foi bem pra ele, né? Caramba, o único E ele show. chegou dia 25 em Guiné, dia 25 de junho, que foi que Sim. ele fez o show. Ele veio embora, achando que era uma gripe, um resfriado, não foi ao médico. Aí quando começaram as hemorragias, foi quando ele correu pro pronto-socorro. Que acho que é no Alvorada, alguma coisa Aliança, Aliança. Hospital isso. Aliança, em Salvador. Isso. Tá aí o Tony Salles, viu? Gente, olha, tem uma polêmica aí que tá engraçada pelo seguinte:
Porque vocês se lembram que no Pesadelo da Cozinha do Eric Jacquin tinha o Youssef, né? Ele é aquele imigrante árabe, aquela coisa toda. Ele era uma figura muito singular, o visual dele já é singular. Mas ele chamava a atenção de todo mundo e era alvo de muita brincadeira porque ele ainda era virgem. E aí ficava, imagina, assim, o virgem? mundo caía, não tinha tido sexo com ninguém. E quantos anos ele tem? Eu sei lá quantos anos ele tem, eu acho que ele tem uns 24, 25 anos, alguma coisa assim. Deus, ele tem uma cara de de novinho, inclusive, sabe? E aí, por conta disso, agora que a Band está com outro reality, esse reality é sentimental, não tem nada a ver com as panelas, é o À Primeira Vista, ele também tá lá. A Band resolveu repetir participante de reality show. Mas eu acho que é porque deu certo o menino, ele é engraçado também, ele tem aquele tino de televisão, acho que é a primeira vista. Se trata do que o reality? É de encontrar namoro? um namoro. Então é pra ver se pelo menos não desencarna. uma emissora de televisão tá querendo dar uma força pro rapaz. Fez a campanha, né? Você vê que ninguém se conforma com essa história. Aos 24 anos, 25 anos, ser virgem não pode. O que você está fazendo com o Masterchef aí no vídeo? Olha, se o Youssef não desencalhar dessa vez... Gente, não cadê a foto nunca do mais. Youssef? Eu queria mostrar para vocês, realmente, mas eu não tô achando aqui. Mas a gente acha e mostra já para vocês. Ele é uma figurinha que chama a atenção, realmente, né? Já dá para ele ter um monte de namorada há muito tempo, mas ele chegou por aqui ainda nessa situação aí, né, de virgindade. Vamos ver se ele consegue arrumar uma namorada para valer nesse reality show. Não ajuda aí. Super apoio. O que foi? Não. Eu também super apoio mesmo, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente mostra a foto deles para vocês. Teve um momento aí, agora girando mais um pouco a nossa roda, que Simone e Simária, que estão com essa bola toda a ponto de serem, né, escaladas agora para o júri do The Voice Kids aí, a dupla, as irmãs vão ficar lá no júri ao lado do Carlinhos Brown e também da Cláudia Leite. Elas foram no programa do Bial, Conversa com Bial. E lá, você assistiu ontem? Quando chegou nessa história de novo do pai delas, elas acabaram chorando. Elas não aguentam, né? Acho que o Geraldo Luiz já tinha feito essa história na Record, essa coisa toda. E aí o que acontece? Elas começaram a chorar, como vocês estão vendo aí. Porque é uma história triste mesmo. Elas não tiveram uma vida fácil, carregada de alegria desde pequenas. Porque o pai delas trabalhava no garimpo. E o garimpo, ainda mais naquela época, era uma coisa violenta. Ele acabou morrendo no garimpo e foi enterrado nesse garimpo como indigente. E com o passar do tempo, com chuva, com a aposentadoria do garimpo, né, porque tem uma hora que fecha, esgota, acabou. Todas as covas acabaram sendo misturadas, né? O conteúdo de cada cova acabou misturando com outra, em função de chuva, de sedimentação, essa coisa toda, elas se perderam do pai, porque o projeto delas era localizar o corpo do pai e poder dar uma sepultura digna para ele, um sepultamento digno. Mesmo porque a Simária diz que desde que ele morreu, toda noite quando ela ia deitar, ela via o pai ao lado dela, o espírito do pai ao lado dela. Então ela fez essa promessa. Ela achou que ele queria, né, que elas fossem buscá-lo lá e o enterrassem de uma maneira digna. E ela fez essa promessa. Ela falou, um dia, quando a gente for famosa, quer dizer, elas já pensavam mesmo em serem famosas, a gente vai ter dinheiro para te buscar e te dar um sepultamento digno, né? Dinheiro agora elas têm, mas vão ter que arrumar um meio de que possam custear o DNA de cada ossada que tiver por lá, até encontrar a do pai, porque não tem outra maneira. Mas elas estão dispostas a levar isso até o fim, por mais que doa de verdade, né? E essas meninas, elas batalharam muito, né? Na época que elas trabalhavam com Frank Aguiar, não sei se vocês sabem, o cachê delas era de R$250 por apresentação. Que é um cachê a quem... Você vê como o mundo gira, gira mesmo. E ele conspira a favor de quem trabalha de forma digna e honesta. Não que o Frank Aguiar pagava pouco, não. É porque o que acontece? Você está lá, é a primeira oportunidade que você tem. Depois você vai
buscar algo novo, que as meninas foram pro forró do mundo. Mas as pessoas tendem a subestimar as outras também. Tem isso também. Porque R$250, tudo bem, não que a gente queira falar que não vale absolutamente, imagina, vale muito, principalmente no nosso país. Mas eu acho que você subestimar a capacidade das pessoas também é muito chato. Mas o que acontece? Essas meninas, elas são exemplo de luta, são exemplo de batalha, porque você fala assim, poxa, eu tenho meus problemas, mas você nunca viu essas meninas em qualquer apresentação de programa de televisão, não agora, mas antes, chateadas, cabisbaixas, porque o salário era pouco. Super profissionais. Elas sempre tinham aquela gana, aquela vontade de vencer. Por isso se destacaram. Isso que acontece. Hoje você vê Simone Simaria estourada no Brasil inteiro, fazendo show para 20, 30, às vezes 50 mil pessoas. Você fala, deve ter sido muito fácil. Sim, Porque tá lá, hoje você tem a pessoa que carrega isso, que faz isso, que tem a tua marmita fit. Mas e o bastidor? E o passado, como é que foi? Será que foi tão prazeroso como esse que a gente está vendo? Não, ela contou, inclusive. A mãe ficava dentro do rio lavando roupa para ajudar o pai. Ontem também eu me emocionei muito com a entrevista delas, quando justamente na parte em que o Bial pergunta do pai, que a Simaria, ela se desmonta a chorar. Ela estava de óculos escuros em função de uma conjuntivite e ela se desmonta a chorar. Você vê, ela acho que já faz mais ou menos uns 10 anos que o pai morreu e elas não se conformam mesmo com a história, porque ficou uma história incompleta. Essa é a grande verdade, fica um né? buraco Porque mesmo. O pai foi colocado, como a Sônia disse, nas covas com a enxurrada que vem em função e o sonho do pai era um dia encontrar um pedaço de ouro maior para vender, para poder dar uma vida melhor para elas. Olha só, não é e tentar fazer né? alguma coisa por elas, enfim, artisticamente. Então, realmente essas meninas, elas vieram para arrebentar, elas são incríveis. Eu fiquei babando no anel que ela estava usando também. eu chorava junto com ela e chorava por não ter o anel. E aí você percebe assim que elas são realmente de uma simplicidade, de uma humildade, e que elas não vão ficar bestinhas, sabe? Senão já teriam ficado, né? Sem dúvida. Aliás, do sucesso e continuam absolutamente normais. A mãe delas, elas têm uma paixão muito grande por você. Outras por você. Eu tava no show, tava no bastidor. Mas quem não tem? Tá bom, muito obrigada. Quem não Vocês tem? São muito lindos. Ela me deu um abraço, me deu um beijo, falou assim, agora manda esse beijo pra Sônia Abrão, que toda tarde eu assisto a Sônia Abrão. Poxa, muito obrigada. Como é que é o nome dela? Eu agora não me lembro, mas uma pessoa tão querida. Simone da Simaria, beijo. Muito obrigada pelo carinho aí. A gente é super fã das suas filhas, viu? Tão querida e tão bacana. E o bastidor, assim, leva os filhos, a mãe tá presente, tá sempre fazendo aquele carinho, porque na verdade a casa delas agora é o Brasil. Não são tiranas, né? Não são tiranas, né? Que saem tirania por aí. Gente que faz as coisas acontecerem. E diz que na entrevista, diz quem é a cabeça mesmo da dupla é a Simaria. Porque diz que ela que cria. Então, mas brava, né? Diz que é a Simaria, diz que ela que administra, ela que marca, bárbaro, né? ela que marca toda a parte de produção dos shows com os bailarinos. Então, quer dizer, além disso tudo, ela vem se mostrando uma grande empreendedora também. Maravilha. Né? O nome da mãe da Simone Simaria é Mara. Então, beijo pra você, de todos nós aqui. Beijo, Mara. Valeu, realmente. Olha, foi ontem também que a Mônica Iose deu entrevista? Que foi disse que anteontem. Anteontem, porque o fato dela ter entrado cantando e cantando direito, diz que deu um sururu na produção do Popstar, que o pessoal falou, como é que a gente não descobriu e ela não tá no time agora para disputar? Porque é um time de famosos que cantam, né? E ninguém sabia que a Mônica Iose cantava e cantava direitinho. Aí o pessoal achou que ela estava perfeita para ser escalada também. Mas se tiver uma segunda temporada, já é candidata, né? Pois é, e ainda bem que não convidaram o Otaviano Costa. Não, Por quê?
Porque esse dia eu tava escutando a rádio, ele fazendo o programa, ele decidiu cantar Led Zeppelin do karaokê na rádio, a música inteira, mas desafinou de fio a pavio. Usando o horário da rádio pra fazer isso? Nem dá, Aí eu falei assim, pô, cara, tudo bem. É um excelente comunicador, apresentador. Sim, ator também, eu gosto dele como ator também. Essa história de cantor, não. Eu só não aguento quando os artistas vão cantar nos programas de televisão e vão cantar como nossos pais. Gente, muda. É uma coisa de eles como os nossos pais. Gente, muda a canção. Já dá, né? Pra variar o pelo amor de Deus. Viu? Gente, já o tombo da Paola Oliveira. E as cenas quentes do casal Geizeca, né? Realmente vocês vão conferir já. Quero ver. Da assessoria de imprensa da Rogéria, dizendo que não era bem assim, porque, nossa, nós todos ficamos muito tristes. Eu até estava comentando nas minhas redes sociais, falei, pelo amor de Deus, ela estava um dia desse aqui na Rede TV, não é? Ela fez a Luciana, ela fez o By Night, né? Ela conversou, a entrevista mais recente que ela deu foi pro Sensacional, da Daniela Albuquerque, que estava aí pelos corredores, pelos bastidores, esbanjando energia. Como é que, de repente, pode ficar assim, com infecção generalizada e num estado grave? Esse era o choque, essa era a discussão de ontem à noite. Mas aí começou a vir outro tipo de informação e até agora a situação tá dividida, né? Existe uma dúvida aí, qual é o real estado de saúde de Rogéria, porque pelo lado da artista, o que é dito é que ela teve sim, está internada sim, está nessa clínica em Laranjeiras, em função de uma infecção urinária, mas que seu estado não seria grave e que ela poderia ter alta, inclusive amanhã. Então é isso que a gente está esperando, né? Se realmente tiver alta amanhã, ótimo, não tem nada de infecção generalizada e nem de estado grave, mas daqui a pouquinho a gente está procurando aí a assessoria da Rogéria para conversar e para nos esclarecer em que pé está realmente essa história, porque se um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra, e aí, sempre fica um ponto de interrogação na nossa cabeça, mas daqui a pouquinho a gente vai esclarecer essa história para vocês, tá? Outra história que também tem preocupado o público é a do Tony Salles, que continua internado no Hospital Aliança lá em Salvador em função da malária. E acontece o seguinte, as visitas foram restringidas, tá? Não pode ficar recebendo visita toda hora, não. Do lado dele tá a Sheila Carvalho e olhe lá, porque é uma situação delicada, né? São microhemorragias que vão pintando aqui e ali, tem que estar atento o tempo todo em relação ao estado de saúde e a pessoa fica realmente muito debilitada, muito fraca, então não pode estar gastando essa energia de estar recebendo os outros, né? Também ficar com a imunidade baixa, não é legal ficar recebendo as pessoas que vêm lá de fora, entram no hospital, podem trazer alguma coisa, de repente, algum vírus, alguma bactéria do lado externo e que possa prejudicar ainda mais o estado dele. Está estabilizado, as coisas estão correndo, né, de acordo com a expectativa dos médicos, mas não pode facilitar de jeito nenhum. Então foi isso que eles acharam melhor. Partilha com a Antônia Fontinelli. Nenhuma das herdeiras querem saber que alguma coisa seja partilhada com a Antônia realmente. Vamos aguardar, gente, não tem outro jeito. Essa luta já vem, olha, desde praticamente da morte do ator e diretor, não é? Mas se aproxima do final nesse ano de 2017, mais precisamente na semana que vem. Se não houver nenhuma intercorrência, aí a questão vai ficar definida e se tem um ponto final nessa história. Não sei se a partir daí haveria algum tipo de conciliação em termos pessoais, mas isso também é absolutamente dispensável. Nunca tiveram maiores convivências, né? Parece que só com uma ali, mas se tiver cada uma que seguir seu caminho já com tudo definido, é de fato a melhor solução. Vamos aguardar, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode dizer aqui também
e que está causando muita confusão, porque ontem, mais no finalzinho da tarde, começo da noite, saiu a informação de que Rogéria, né, essa grande artista, estava internada em estado grave em função de uma infecção generalizada internada lá no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí, esse é o jornal o Globo Online, aproxima um pouco porque tem a data de ontem, inclusive, a matéria assinada pelo Cléo Guimarães, do dia 13 de julho de 2017, olha lá, 6h05 da noite, já 18 horas e 5 minutos. E a manchete era essa: com infecção, Rogéria está na UTI de hospital em Laranjeiras. E aí vem o texto, tem a foto da Rogéria e vem o texto, sobe o texto pra gente. É grave o estado de saúde da artista Rogéria, que está internada na unidade de tratamento intensivo da Clínica Pinheiro Machado em Laranjeiras. Ela foi levada para o hospital sentindo fortes dores na manhã desta quinta-feira, que foi ontem, e está com uma infecção generalizada. Rogéria faz parte do grupo de travestis e transexuais retratado no documentário Divinas Divas, dirigido por Leandra Leal. O longa foi eleito o melhor filme do mais recente Festival do Rio. Ela também lançou sua biografia Uma Mulher e Mais um Pouco no ano passado. A clínica onde Rogéria está internada não passou mais informações sobre o seu estado de saúde. Isto posto, aí pegou fogo, não é? Todos os sites foram replicando. E veio uma informação já pelo lado fazer. Nada de assédio, nada de parentes demais, amigos demais, vizinhos demais, né? Familiares, assim, o tempo todo, de jeito nenhum. Então, quem mais fica com ele é a Sheila Carvalho mesmo, até que as coisas fiquem num estágio em que aí sim, não é nenhuma ameaça uma visita, não é nenhum problema uma visita de alguém. Aí vão liberar com toda a certeza. Mas tem que aguardar de verdade, viu? Aliás, ontem eu estava falando da vacina contra a febre amarela, que não tem nada a ver com malária, mas surgiu essa história de que as duas coisas seriam a mesma coisa e não são, na verdade, né? E que a febre amarela exigiria 2 doses de vacina ou mais. A cada 10 anos, se você fosse para um lugar tropical, você teria que tomar novamente a vacina. E não é mais assim. Desde abril desse ano é que realmente é ministrada apenas uma única dose da vacina contra a febre amarela, não é o caso do Tony Salles, que vale para o resto da vida. A coisa mudou totalmente em relação à prevenção de febre amarela em dados da Organização Mundial de Saúde. Então é uma dose só agora que vale para o resto da vida, tá certo? Para a malária, infelizmente, que foi o que pegou o Tony Salles, não existe vacina. Mas ele vai sair dessa, se Deus quiser, já a semana que vem vai estar apresentando uma grande melhora, viu? Bom, e uma outra coisa também, vocês se lembram bastante da história do Pelanza, né? Aquela briga com a mãe, onde teria tido até agressão com panela, a mãe teria apanhado dele, teria apanhado da namorada, a mãe deu parte na delegacia. Vocês se lembram disso tudo, que foi uma coisa que também marcou todo mundo. E agora ele está dizendo que ele não fala mais com a mãe dele, né? Lembra que ele falou? E assim, não é só por conta o Pelanza decidiu não quero falar mais com a mãe. Existia também aquela coisa da medida protetiva, né? Então agora as últimas informações dizem que o Pelanza, né, além de cantar os seus sucessos, aí ele abriu o jogo sobre a polêmica de agressão envolvendo sua mãe e também a namorada dele, a Lene, e a mãe a Lene Lanza e a namorada a modelo Gabriela Merjan. Ele deixou claro que em nenhum momento ele agrediu a mãe e que apenas tentou separar a briga entre elas, coisa que ele falou também em primeira mão aqui no nosso programa. E ele fala, de um lado estava minha mãe, do outro a minha namorada, 2 pessoas que eu amo muito. Eu me vi no mínimo tudo isso, que as coisas fiquem definidas definitivamente e cada uma parte possa seguir a sua vida aí tranquilamente, tá? Vamos ver, a gente sabe que o Brasil inteiro está torcendo pela Antônia, não é? Porque sabe que ela é uma legítima herdeira de verdade e que mesmo que não fosse só por tudo que ela fez e pelo amor que ela deu para o Marcos Paulo até o último dia, ela teria direito a alguma coisa. O pessoal, né, poderia agradecê-la também materialmente
realmente em relação a tudo isso, tá? Mas não tem muitos mais detalhes que a gente possa falar sobre essa história, não. Apenas uma coisa, vocês se lembram? Que a Renata Sorrah, que é mãe de uma das herdeiras do Marcos Paulo, se solidarizou com a Antônia Fontinelli, não é? Ela mesma disse que ela lamentava muito toda essa situação. Ela não tem voz ativa nessa história, mas analisando, vendo de fora, não só a parte da luta da filha dela, como tudo que vem acontecendo com a Antônia, ela pelo menos, né, teve a consideração de dizer que sente muito que as coisas tenham tomado esse rumo, na verdade. E é assim que prossegue. Parece novela, na verdade parece uma novela, mas é história de vida real. E o nome do Marcos Paulo foi citado até naquela história da pensão do Jonatas, né, que é o pai do filho da Antônia Fontinelli, dizendo que não podia, isso, aquilo, e que ela era até herdeira do Marcos Paulo, como se isso o desobrigasse de alguma coisa. Mas isso é um outro lado da história, que também já está sendo resolvido, que pode, se Deus quiser, ser resolvido mais em paz, e que não seja um agente complicador a mais na vida da atriz, que já anda, né, bastante cheia de coisas, de questões a serem de fato resolvidas. Então tá aí, vamos aguardar. Da Flávia Alessandra, que é mãe da Júlia, não é? A filha do Marcos Paulo também, e realmente ela parece que é a pessoa, da mesma maneira como a Renata Sorrah não interfere, apenas lamenta, de outra maneira é a Flávia Alessandra, segundo se comenta nos bastidores, inclusive da própria Rede Globo de televisão, da qual ela é uma das estrelas, a Flávia Alessandra, não é? Que aí existe uma pressão da Flávia também, que inclusive já deu declarações dizendo que ela defende os interesses da filha dela, que é menor de idade, né, que estaria, vamos dizer assim, descalça nessa briga. Ela precisa representar a filha, e pela filha ela vai à luta mesmo, briga mesmo, e não quer saber de... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje é sexta-feira, sua linda, né? E nós vamos ter muita coisa para conversar, inclusive fazer um balanço aqui com os nossos convidados do que foi essa semana repleta de notícias que realmente causaram aí uns impactos. Mas a gente começa hoje a nossa primeira página falando sobre Antônia Fontinelli, é claro, porque a notícia de que na próxima quarta-feira deve sair a decisão se ela é mesmo considerada ou não herdeira do ator e diretor Marcos Paulo, é uma coisa que está mobilizando a opinião pública, não é? Porque todo mundo acompanhou essa história desde o começo, vocês sabem, desde que ele se casou com a Antônia, a doença dele, em que ela foi realmente a grande companheira, ficou o tempo todo ao lado dele, infelizmente ele acabou sucumbindo aí ao câncer, e a partir daí é que as coisas começaram a ficar muito delicadas, muito tumultuadas, acabou virando uma disputa na justiça pelo patrimônio do Marcos Paulo, não é? Entre as filhas e a Antônia, que é a viúva do Marcos Paulo. Então aí a coisa degringolou mesmo, né? Até hoje ela não pôde retirar as coisas do apartamento em que ela vivia com o ator, que foi fechado, enfim, todos os capítulos dessa história vocês já sabem realmente, só que agora tá para sair a decisão, né? E parece que é a decisão definitiva, tanto é que está aí em sigilo de justiça. A gente conversou com a Antônia, isso, aquilo, mas ela nem pode se pronunciar até a semana que vem, ela nem pode falar desse assunto, porque continua correndo em sigilo de justiça, não é? E só quando sair as sentenças, quando sair a decisão do juiz, é que aí ela vai poder falar ao lado dela dessa história. A única coisa que a Antônia me disse inclusive para a nossa equipe também, é que ela está ansiosa sim, mas está confiante, que ela acredita na justiça dos homens, e mais do que isso, realmente ela não pode falar, porque a situação, vocês sabem que é muito delicada. Qualquer coisa que ela fale e não siga a orientação dos advogados e possa ser mal interpretada, né, pelo lado de lá, pelo lado das filhas, pelo lado das herdeiras também, aí a coisa pode complicar mais, pode ter que desenrolar mais um capítulo, e o pessoal também, eu acho que de ambos os lados, né, não vê que a hora que termina